Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso primeiro podcast, Códigos de Mulher Desvendando a Computação Feminina. Hoje estamos aqui com 3 grandes referências do curso de Ciência da Computação, a professora Carmen Scorsato, a professora Anubis Rosseto e a professora Vanessa Machado. Elas estão aqui para compartilhar um pouco da trajetória delas durante esse caminho na área da tecnologia, desde a formação, desde o primeiro contato com o mercado de trabalho e até hoje na profissão que elas exercem, que é a educação dentro da área da tecnologia. Então sejam bem-vindas essas mulheres maravilhosas aqui da TI e vamos iniciar então com a professora Carmen Scorsato. Fica à vontade para contar um pouquinho sobre você, se apresenta pra gente. Então, olá meninas, colegas, né? Meu nome é Carmen, então eu estou na área desde 1993, né? Quando eu entrei na ciência da computação. Me formei em 1997, então fazem 28 anos de formada na área da ciência da computação. Depois da graduação, da época que não existia internet, então eu fui fazer uma pós-graduação de desenvolvimento para a web, aqui na UPF mesmo, e aí passei num concurso do IFSUL. Então, enquanto professora, eu fui para o mestrado na área da educação, né? Porque na minha cabeça eu tinha que estudar algumas coisas da área da educação para poder desempenhar melhor o meu papel enquanto professora. E aí depois, então, eu fui para o doutorado, voltei para a área da qual eu gosto muito, né? Voltei e fui fazer o doutorado, então, na área da ciência da computação, porém na área ainda, né, de um IHC, né? A parte de interação humano-computador, onde dá uma misturada, né? A parte do humano usando o computador. Para me apresentar, acho que era isso. Muito bem, Anubis, fica à vontade. Então, olá meninas, eu sou a Anubis, sou formada em Ciência da Computação pela Universidade de Passo Fundo, 94 a 98, são 27 anos, né, formada, na docência há 23 anos, 15 anos de IFSCul, caso IFSCul, né, e também, né, o panorama, sou natural do sertão, casada, tenho um filho e 2 filhas caninhas, eu gosto de mencionar as minhas paixões também. E para começar, depois a gente vai falar bastante de toda essa nossa trajetória, né? Mas quer dizer que é uma alegria muito grande estar partilhando esse momento com as minhas colegas, Carmen e Vanessa, né? Carmen é minha colega de carreira docente há bastante tempo, e Vanessa mais recentemente. É uma alegria porque também foi nossa aluna, né, e poder estar aqui participando desse momento, então é muito bom. Também a Aline, né, nossa querida aluna, e está abraçando um projeto lindo que busca desenvolver várias ações para que possa tornar um pouquinho mais fácil para as meninas que estão ingressando nessa área trilhar um caminho aí com um pouquinho menos de obstáculos. Então, obrigada, Aline, também por essa iniciativa. A gente vai conversando aí mais na sequência. Vanessa. Olá, boa noite. Então, meu nome é Vanessa, então eu me formei pelo IFE, então tive essas duas referências, né? A Carmen e a Nubis como minhas professoras. E me formei, eu entrei no IFE em 2008, mas ainda lá no técnico, enfim, depois a gente conta um pouquinho da trajetória. E me formei na graduação em 2013. Entrei no IFE como docente em 2014, e aí estou há 11 anos de docência. Queria também agradecer por esse momento e por essa
por essa oportunidade, por esse momento, esse projeto que vocês estão encabeçando, né? E que a gente está conseguindo abraçar um pouquinho mais dessas meninas, tentando trazer esse ambiente um pouquinho mais acolhedor e acalmar um pouquinho esses corações para que eles possam estar mais unidos, né? Acho que é isso. Exatamente, é uma proposta muito bacana, né, que a gente vem desenvolvendo, e esse podcast é uma das partes aí que a gente está desenvolvendo para incentivar essas meninas aqui na computação. E é muito bacana a gente refletir sobre isso, porque a gente consegue ver aqui representado cada uma de nós é uma geração dentro da área de TI, e a gente está a ajudar as gerações futuras, digamos assim, as próximas que vão entrar, para que esse ambiente acadêmico ele seja cada vez melhor e seja mais receptivo para o público feminino. Então, indo nessa linha, eu gostaria que vocês pontuassem, então, como que foi a escolha de vocês para que rumasse ao curso de ciência da computação, ao curso dentro da tecnologia. Foi uma escolha fácil? Vocês enfrentaram muitos desafios quando entraram ali no ambiente acadêmico? Fiquem à vontade. Então, era a fase que a ciência da computação ainda estava muito associada, né? Passou-se da máquina de escrever, quase, estamos falando de cenário nacional, né? Aqui no Brasil. Então, estava muito associado ao papel da secretária. Então, muitas mulheres faziam computação na minha época, né? Então, até eu estava mostrando para vocês primeiro o meu quadro de formatura, né? 3, 6, 9, 10, 20, 30, 35 formandos, e nós contamos antes 22 mulheres, né? Então, era um cenário em que, como eu já falei, a ciência da computação estava muito vinculada a secretária, a usar o computador, que estava substituindo as máquinas de escrever, né? O 386, o meu primeiro computador foi um 386, 286. E então, não tinha assim muito esse preconceito, né? Ou pelo menos eu não percebi na época essa coisa de que computação é coisa de menino, de quem vai jogar, de quem gosta de ficar o dia inteiro na frente do computador. Até se a gente lembrar daquele filme, né, Estrelas Além do Tempo, que fala, né, que vincula que as mulheres eram as desenvolvedoras, né, naquela época. Lembra que a gente assistiu aquele filme antes, né, ainda. Então, para mim, foi uma escolha tranquila. Lógico, né, que eu pensei, na época se falava que a computação era a profissão do futuro, né? Eu acho que ficou-se muitos anos dizendo assim, a computação é a profissão do futuro, do futuro, do futuro, né? Então me chamou a atenção, porque eu sempre gosto de coisas diferentes, de coisas novas, né? Rotina é uma coisa que me cansa, né? Por isso também que eu me adaptei e gosto muito da profissão de professora, né? Porque tudo muda muito, né? Os alunos, eles passam, eles vão, outros chegam. Então, não teve muito preconceito. O preconceito começou a surgir, na minha opinião, quando começou a vincular muito a computação com jogos, assim, né? Com o passar dos anos, eu comecei a perceber um certo preconceito, né? Mas, assim, lá em 93 foi uma escolha tranquila, uma aposta na profissão do futuro, né? Os computadores iriam dominar o mundo, né? Então, assim, hoje eu não me imagino fazendo outra coisa, né? A não ser estar relacionado com a área da computação. E ter ido para a área da docência, profissão, né? Porque você não vai escrever um livro, e mesmo que você escreva um livro, ele vai ficar desatualizado com o passar do tempo. Então, é uma maneira de você ajudar as outras pessoas passando o conhecimento que você aprendeu durante os longos anos de profissão, né? Vou passar adiante. Essa continuidade aqui, então, né, Carmen?
Eu e a Carmen somos um período mais próximo aí tempo de faculdade, né? Eu lembro da Carmen, né? Estudou na mesma instituição. Eu comecei a faculdade em 94 e a minha escolha pela computação, na verdade, ela foi um pouco uma aposta também. Quando eu terminei o ensino médio, eu fui mãe muito cedo, né? Então, recém eu tinha sido mãe e eu não fiz o vestibular em seguida. Eu acabei esperando um pouco, então, um ano e meio depois que eu terminei o ensino médio, que eu fui fazer vestibular. Quando eu fui escolher o curso, estava muito em dúvida no que cursar, mas eu queria algo na área das exatas, porque sempre foi a área que eu mais tive facilidade, sempre me senti, né? Fui melhor, vamos dizer assim, na escola. E a computação surgiu como uma opção, justamente como a Carmen falou, por ser na época chamada uma área muito promissora. Mas eu nunca tinha contato, né, com informática, com computador, nada. Então, assim, foi bem uma aposta. Vou cursar, eu acho que vai ser uma profissão aí que eu, né, possa me sentir, ter alguma afinidade. E aí, realmente, eu iniciei o curso e eu lembro, Carmen, do primeiro dia de aula, que já alguns colegas dos veteranos nos assustaram muito com relação a algoritmos, né? Na primeira aula de algoritmos, que era o terror, a gente tinha um professor que era extremamente rigoroso. E eu disse, meu Deus, como é que vai ser isso, né? Eu acho que eu estava tão preocupada, eu me dediquei tanto a estudar, eu gostei de cara de algoritmos. Já me encontrei ali com uma grande afinidade, me saí muito bem já no primeiro semestre na disciplina, e eu senti, não, estou no curso certo. Então, foi logo no início que eu realmente senti que a identificação tinha sido, né, positiva. E como a Carmen falou, na nossa época a entrada era muito equilibrada em termos de homens e de mulheres. Então a gente não sentiu durante o curso nenhuma diferença, assim, de não estar se sentindo pertencente àquele grupo, àquele ambiente, né? Porque era mais ou menos o mesmo número de meninos e meninas, né? Ninguém se destacava mais que o outro, então durante o período do curso bem tranquilo. Mas depois eu vou contar que já a entrada no mercado de trabalho foi um pouquinho diferente. Com certeza, a nossa experiência durante o curso também é diferente da experiência que Vanessa e a Aline, a Vanessa teve e a Aline está ainda sentindo aí na finaleira do curso, né? Então, a nossa experiência foi essa. Mas na entrada do mercado de trabalho já foi um pouquinho diferente. Bem rapidinho, me metendo, acho que posso. Eu sempre tive mulheres do meu lado muito poderosas, né? Pela qual uma professora da Anara, lembra? Ela tinha uma empresa de informática e ela era uma das professoras em destaque no curso que a gente estudou. E eu fui trabalhar com ela. Então, nossa, me inspirava na mulher que era dona da empresa e que me pegou como braço direito dela. Então, eu me sentia, né? Eu posso, eu sei, né? Então, dessa importância da gente acolher as alunas, né? Porque a presença feminina, a presença das mulheres na minha vida profissional foi, assim, importantíssima, né? Agora a gente vai ver. Não, mas acho que essa troca é legal, né? A gente tava aqui pensando. Eu, em relação a como eu escolhi a computação, acho que eu não escolhi ela me escolheu totalmente. Porque quando eu terminei o ensino médio, eu não tinha condições financeiras de entrar numa graduação. Então, não era possível, na minha realidade, entrar numa graduação. Então, eu terminei o ensino médio, gostava muito de exatas, e aí depois eu relato isso também, mas eu fui professora particular no ensino fundamental, dava aula para crianças menores. Então, assim, de matemática, que era, então eu amava isso, mas assim, terminou o ensino médio, minha mãe tinha um salão de beleza, meu futuro era trabalhar no salão, mas eu odiava aquilo. E aí tá, terminei. E aí na sequência, quando tava terminando o ensino médio, minha mãe viu no Jornal do Almoço, se eu não me engano, que estava abrindo o Instituto Federal, tinha aberto o Instituto Federal, porque eu terminei em 2007, o ensino médio, e aí tava
tinha aberto e daí tava fazendo alguma propaganda assim daquela primeira turma, que a turma começou em setembro, se eu não me engano, o Instituto abriu em Passo Fundo em setembro. E aí a mãe disse, olha, tem essa instituição federal e tem 2 cursos para te escolher, mecânica ou informática. Era essa a minha escolha. E aí o mais curioso é que eu tentei, porque eu não gostava da área do salão, mas eu não gostava, não. Aquilo não brilhava, não me imaginava como tendo meu futuro ali. E aí eu tentava sair daquilo, mas era meio difícil. E aí no meio do caminho eu fui fazer um cursinho de computação, informática básica, isso com 14 anos mais ou menos. E aí eu me inscrevi. E aí minha mãe e meu pai foram lá e me tiraram do curso de informática, aquilo não era futuro, me colocaram no curso de cabelo, que isso tinha um futuro. E aí, coincidentemente, né, ou não, depois a minha escolha era informática ou mecânica, né? E aí comecei em informática sem imaginar, pensando que era para mexer no computador. E, e eu, naquela ocasião, eu tinha um computador já, mas era um computador bem simples, que eu e meu irmão dividia. Mas a minha primeiro medo, né, ao entrar foi com matemática e não com algoritmo. Porque eu entrei lá, aquela minha matemática, como assim? 1 mais 1 não é 2? Como é que faz isso? Aonde que eu tô, né? Onde que eu fui parar? Mas rapidinho, assim, e eu adoro essas coisas diferentes, né? Então, pela área eu me apaixonei muito rápido. Já o ingresso, eu era no técnico, tinha uma colega que na sequência ela já abandonou. E na graduação eu tive 2 colegas por um período e na sequência a gente foi ficando cada uma num período, então eu me sentia muito sozinha na graduação, então eu não tive esse acolhimento, mas pela área eu me apaixonei no primeiro semestre.